Você nunca mais vai ser tão jovem quanto você é hoje, independente da sua idade. O que você está esperando para ir realizar esse sonho do seu coração? Oiê, seja muito bem-vindo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Elo, psicóloga, professora de yoga e viajante. Esse podcast é para você, mas é também para eu mesma. Foi assim que eu acordei hoje, gente, juro por Deus, com esse pensamento na minha cabeça. Porque ontem, depois de um atendimento da consultoria da Rota Sentida para pessoas que querem viajar, eu fui pesquisar sobre intercâmbios. E lá eu vi que o intercâmbio para a Austrália só pode fazer até os 30 anos de idade. Eu tenho 28. Você acha que eu lembrava dessa informação? Eu tenho esse sonho de ir para a Austrália faz pelo menos uns 10 anos, talvez. Juro por Deus. Em 2024, eu cheguei a mandar mensagem para uma agência para marcar isso e deixei para depois. Não fechei, por alguns motivos. Mas hoje, gente, não tem mais outra idade, não tem mais como eu postergar. Hoje eu sou a pessoa mais jovem para poder fazer isso. Porque eu cheguei a pensar, 28 anos de idade, o que você vai fazer um intercâmbio? Na Austrália, em outro país? Você acha que você tá com idade para isso? Você acha que não me vem os pensamentos assim? Me vem muito uns pensamentos assim. Tipo assim, tá o momento de você casar, de você construir uma família, ter filho, ter sua casa. Mas, cara, se não for agora, não vai ser mais nessa vida. Se não for agora que eu vou realizar esse sonho, que eu quero realizar esse sonho. Eu quero conhecer a Austrália, eu quero ter essa experiência de morar na Austrália. Se não for agora, não vai ser mais nessa vida. E você tá de boa em lidar com isso? Pra você tudo bem, tranquilo. Você vai ser feliz sabendo que esse sonho você não vai realizar? Então, assim, a gente vai ter que começar a se movimentar. Se é isso que você quer viver, vai precisar ter um movimento, vai precisar ter escolha. E novamente, né, voltando no assunto do episódio passado sobre esse medo de estar escolhendo errado. Entra muito nisso também, porque vem um pensamento que foi muito instaurado em todos nós que estamos inseridos na sociedade. Principalmente aqui no Brasil, né? Não posso falar de todas as culturas, mas a nossa cultura brasileira é muito forte em relação a essa vida mais tradicional, né? Construir uma família, ter um trabalho aos 28 anos de idade. Você já precisa estar pensando nisso, porque você tem uma idade certa para engravidar como mulher. Então, por isso que é importante esse treino de escolher errado, de se permitir escolher errado para coisas pequenas na sua vida, para que quando chegue essas coisas grandes, até o passarinho tá concordando, não sei se vai dar para ouvir, mas quando chegar essas coisas maiores, essas escolhas maiores, você vai conseguir decidir sem pensar se é certo ou errado. Porque no fim, esse certo e errado só vai existir diante da sociedade. Eu não sei vocês, mas normalmente tudo que eu acabo me pegando pensando, será que isso é certo de fazer? Nunca é porque eu tô pensando em fazer um mal pra alguém. Nunca é sobre o outro, é sempre sobre uma decisão pra eu mesma. E por que eu penso se vai estar certo ou errado? Porque existe uma sociedade que dita o certo e errado, o que é mais bem visto pelo olhar do outro. Então acho que esse treino de me permitir errar nas pequenas escolhas do meu dia a dia durante a minha semana que vai me auxiliar a tomar essa decisão de ir. Cara, eu nunca contei uma coisa que eu quero fazer antes de fazer essa coisa, ainda mais em um podcast que muitas pessoas podem escutar, né? Que é muito aberto, assim, não sei quem que vai escutar ou não. E aí, uma outra coisa que entra nisso também, foi muito doido perceber hoje que eu só tive essa informação de que eu não tenho muito tempo para realizar esse sonho que precisa ser agora, porque eu realizei um outro sonho, que era colocar o Rota Sentida no mundo, né? Como consultoria, para poder auxiliar outras pessoas que também querem viver esse sonho de viver viajando, mas auxiliar não só na parte prática, mas também emocional. E eu ficava postergando muito esse sonho, muito, por várias questões internas. Mas só foi possível esse movimento de um outro sonho, porque eu consegui o movimento desse primeiro sonho. Eu não sei se tá dando pra pegar o que eu quero passar pra vocês.
Mas isso é muito louco, que o movimento movimenta de verdade. Eu tava em um momento da minha vida, juro por Deus, totalmente perdida. Totalmente. Assim, sem saber muito bem que caminho seguir, né? Acabei não, faz já uns 4 meses que eu voltei de uma longa viagem que eu tava sem muita data pra voltar. E eu voltei sabendo que eu não queria mais viver dessa forma, viajando sem rumo, sem data, sem nada definido. Eu percebi viajando que isso não é uma forma saudável pra mim e que não dava pra viver dessa forma, por mais que eu acreditasse que antes era o que eu queria viver. Foi vivendo que eu percebi que não é o que eu quero viver. Ok. Só que eu voltei pensando, tá, então não dá pra viver dessa forma, o que que eu vou fazer agora? Será isso que eu queria fazer da minha vida? O que que eu vou fazer agora? Ok, eu preciso ter uma casa, eu quero ter uma rotina, mas onde que eu vou ter essa rotina? Eu não conseguia pensar. Gente, juro por Deus, eu não estava conseguindo definir onde eu queria morar. Nenhum lugar estava me chamando tanto o suficiente, não sei explicar, assim. Eu estava me sentindo muito perdida, muito. E nisso chegam várias angústias, né? E paralisações, enfim, toda aquela coisa da escolha, de você se ver em vários caminhos e não saber muito bem qual caminho seguir. Mas por eu ontem ter feito esse atendimento, que foi o primeiro atendimento, inclusive, isso movimentou um outro sonho, isso movimentou um outro caminho, sabe? É esse lugar de quanto mais a gente segue os nossos sonhos, segue o que nosso coração tá pedindo, mesmo que isso dê medo pra caralho, mesmo que assim, você se trema inteiro pra fazer. Mas se você faz, isso tem uma recompensa muito grande. Eu já vi o resultado disso só com essa ação. Só de ter recebido essa informação que se eu não tivesse feito esse atendimento, eu não teria pesquisado sobre esse intercâmbio. Que, sinceramente, era um sonho que estava esquecido no meu coração. É um sonho de muitos anos, mas que estava adormecido, que eu só estava postergando, para ser sincera. Eu cheguei a pensar na possibilidade esse ano, mas não cheguei a pesquisar sobre. Se eu não visse que tem que ser agora, esse movimento precisa ser agora, gente, vocês têm noção que tinha chance de eu não realizar? Eu não ia mais conseguir realizar esse sonho específico. Obviamente, tem outras 1000 formas e possibilidades de ir para a Austrália, né? Mas essa forma, pelo menos agora, é a mais fácil, sabe? Na minha visão, é a mais tranquila. E é o que eu realmente gostaria de fazer, porque eu quero muito estudar inglês também. Eu quero ir fazendo curso, eu quero ir com essa possibilidade de trabalhar. Apesar de eu trabalhar online, de forma online, se eu precisar trabalhar, eu quero ter essa possibilidade, né? Então agora era o momento. Não tinha como ser outra hora, cara. Eu só fui descobrir isso porque eu agi, porque eu escolhi. Isso é muito louco pra mim. E hoje eu tô em um lugar assim de muita gratidão, sabendo mesmo quanto cada um de nós somos amparados, somos guiados a todo momento, sabe? E é uma coisa muito sutil que a gente tem que estar muito atenta para perceber. A gente tem que estar presente para entender e poder agradecer também, porque também tem um fato de que quanto mais a gente reconhece esses lugares, essas bênçãos nas nossas vidas, mais bênçãos vão chegar. Isso é fato e você pode até constatar ao seu redor. Pessoas que só reclamam. Como é a vida dessas pessoas? Quantas coisas ruins acontecem no dia a dia dessas pessoas para elas continuarem nessa reclamação? E a gratidão é a mesma coisa ao seu redor, as pessoas que são gratas pelas coisas que acontecem com elas. Como que é a vida dessa pessoa? Você não acha que é cada vez mais coisa boa acontecendo para ela? É isso, acho que é muito importante a gente também lembrar de agradecer um pouco mais, mesmo quando tá tudo muito difícil, muito confuso, a espiritualidade continua ali forte com a gente, né? E é importante a gente se lembrar disso. Então eu deixo aqui esses 2 lembretes pra você. Você nunca mais vai ser tão jovem quanto você é hoje. Então você tem que parar de esperar pra realizar esse sonho,
que o melhor momento é agora, de verdade. Não existe outro momento melhor que agora. E quando você começar a dar os passinhos em direção a esse sonho, você vai ver como a sua vida vai fluir melhor, como as coisas vão simplesmente acontecer. E você tem que estar atenta para perceber, para agradecer e para cada vez mais as coisas fluírem. É isso, espero que tenha chego de uma forma amorosa aí para você, como uma forma de força se você estiver precisando, para você ir atrás disso que tem aí no seu coração, tá? Mesmo que já esteja adormecido, que você já tenha esquecido desse sonho, você tenha deixado para depois tantas vezes que ele já nem tá tão vivo mais. Mas se veio esse sonho no seu coração como um insight agora, vai atrás disso, tá bom? Eu vou amar saber como ressoou pra você. E se você puder compartilhar esse episódio com alguém especial nas suas redes sociais, avaliar também, faz muita diferença aqui pra mim, que o Spotify possa entregar para mais pessoas. É isso, um beijo, um cheiro no seu coração e até a próxima.